Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Bem, o nosso papo hoje vai sobre a questão social abordada por Emile Durkheim, um dos maiores sociólogos, considerado aí talvez o homem que institucionalizou a sociologia como campo de ciência, e ele passou a destoar, ele passou a diferenciar a sociologia da filosofia. O Emile Durkheim, ele pautou seu estudo no fato social, ou melhor, nos fatos sociais. Ora, ele dizia que se a sociologia queria se formalizar como um campo de ciência, ela precisaria trabalhar em cima de fatos contundentes. Daí entra os fatos sociais, o campo de estudo do Emile Durkheim. Então, galera, o Durkheim, ele foca a sua ótica, o seu campo de estudo para a consciência coletiva que existe diante dos regramentos sociais. Esses regramentos, eles já são existentes muito antes da vida. Então, cada pessoa nasce e ela já vai para o meio social tendo que obedecer a alguns regramentos, algumas regras. Essas regras, elas são padronizadas diante do contexto cultural que a pessoa está inserida. E daí vem, primeiramente, o contexto familiar, e logo depois do contexto familiar, o ambiente no qual a pessoa vai estar inserida. Então, toda essa situação ela passa a ter uma visão bem mais forçada pelas regras, o que a gente chama aqui na sociologia durkheimiana de coerção social. Sabe o que é coerção social? A coerção social ela está, por exemplo, na obrigatoriedade da pessoa usar algum tipo de roupa. Vá para a sua escola. A primeira coisa que você vai ver de regra é a obrigatoriedade do fardamento. Uma vez que o aluno ele se nega a ir com o fardamento, ele vai ter algumas chamadas de atenção para que ele possa ir e usar esse fardamento. Então essa é uma coerção social, é um regramento que a gente fica submetido a ele, tudo bem? Outro exemplo é uma manifestação política onde as pessoas elas tendem a querer tirar as blusas nessa manifestação. A polícia, o policiamento, vai utilizar o seu poder de polícia do Estado para impedir essa manifestação porque é contra as condutas de regras daquele Estado ou daquele município ou daquele país. Então entendam que o fato social ele tem uma exterioridade, ele existe antes da gente, ele tem uma coercitividade, a gente é coagido, obrigado a seguir alguns padrões sociais, como também ele está generalizado. Toda a sociedade segue aquele padrão social, aquele fato social é para todos, é universal. Esses pilares, eles são levantados pelo Emile Durkheim. E eu quero pautar aqui, principalmente, a coerção social. Por exemplo, já imaginou? Tu tá lá numa festa e o tuts, tuts, tuts acontecendo e tal, mas tu não sabe dançar. Então, naquele momento, tu fica excluído dos demais que estão se divertindo, estão dançando. Aí vai um amigo teu e fala assim, ó, bicho rei nem dança, fica nem se divertindo, bora curtir e tal. Tu fica coagido a querer se movimentar também. Ou tu vai ser excluído e tu vai sair dali. Esse fato social da dança, da interação em uma festa, acontece muito antes da gente. E a gente tem que seguir esses padrões, né? Quando a gente não segue, a gente fica excluído. Esse é o fato social de exemplo de coerção social. Outra coerção social que a gente pode citar é justamente o fato da vestimenta. Quantas pessoas de outras culturas elas passam a ir para um local diferente da sua terra natal e acabam sendo coagidas pela forma de se vestir. Já imaginou vocês tendo contato com pessoas das comunidades africanas? A forma de vestimenta, do penteado, a forma de linguajar é diferente. Então muitas acabam nem se enquadrando em outros países. Os indígenas, por exemplo, já imaginou se os indígenas, se a gente tivesse próximo a gente pessoas novas de comunidades indígenas e elas se vestissem tais quais as formas de suas comunidades? Então a gente iria, de certa forma, distinguir da nossa e iria acabar coagindo aquela pessoa a usar o que é padrão nosso. O ser humano está acostumado a utilizar e a julgar
o que é espelho. Você chega no espelho, olha e só vê o seu padrão, a forma de se vestir que você foi acostumado, a forma de se pentear, a forma de pensar. E quando a gente vê algo diferente, a gente tende a discriminar, a gente tende a excluir, a ter um pré-julgamento. E isso está dentro da coerção social. Outro padrão de estudo importante para nós agora é o determinismo social. A pergunta que eu faço: o que vocês comem diariamente no almoço? Eu dou um prêmio para quem não responder que come normalmente o arroz com feijão. É o prato mais comum e acessível para nós todos. Então, a maior parte da culinária do Brasil tem o arroz e tem o feijão. É algo que é mais acessível, barato. E a pergunta é: você come o arroz e feijão porque gosta? Pode ser a resposta sim. Mas será que você não foi também condicionado a gostar do arroz e feijão porque era o mais acessível? Você já se perguntou como, por exemplo, em outras regiões, por que e como as pessoas comem de formas diferenciadas? Por que que na Europa muitas vezes as pessoas não comem o arroz e feijão que a gente come aqui no Nordeste? Então cada região tem sua própria cultura, tem seus próprios valores, tem suas próprias condutas, e isso vai destoando, isso vai mudando de uma região para outra. É aqui que eu chamo a atenção para o determinismo social. O que é o determinismo? Muitas vezes a forma de se vestir é determinada pela sociedade na qual a gente está inserida, como também a forma de se alimentar é de acordo com o contexto que a gente está inserido. É por isso que para cada região existe uma culinária diferente. E a gente é determinado de acordo com o ambiente, com o local que a gente está inserido socialmente. Eu quero lembrar também a questão da alfabetização, por exemplo. A alfabetização, ela é bem mais diminuída, ela é com um índice bem menor em regiões do campo. Agora, por que que isso ocorre? Aí vem a filosofia da coisa, os porquês. Porque no campo é mais difícil ter uma escola que alfabetize, que leve a instrução. Quanto menos investimento educacional naquele campo, naquela zona rural, mais o índice de analfabetismo aumenta. Então isso é o que? É o determinismo social. A falta de algo naquele local causa algumas consequências ruins. Então aquela região está determinada a ser fadada à falta de instrução educacional, à falta de investimento urbano, à falta de mobilidade. Isso tudo porque existe um contexto histórico-cultural de não ter acesso a meios sociais. Então isso é determinismo social. E aqui podemos citar que a falta de investimento educacional no campo, ou até mesmo nas periferias, nas favelas, a gente tem como consequência dessa falta de investimento o aumento do índice de pobreza nessas regiões, seja no campo, zona rural, ou seja no favelismo, nas periferias. Então, uma coisa serve como causa e a outra como consequência. A falta de escola condiciona e determina também a pobreza. Bem, galera, esse foi o nosso bate-papo sobre sociologia de Emily Durkheim, sobre os fatos sociais, sobre a coerção social e a determinação, determinismo social. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até uma próxima.